Hello pessoal, Teacher Sofia aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês todos os números em inglês. Você não tá lendo nem ouvindo errado, são todos mesmo. Então, nesse vídeo, aprendendo menos que 20 palavras aí, se você já sabe contar até 10, você vai conseguir falar todos os números e compreendê-los também. Então, bora lá. Primeiro, eu quero começar relembrando a pronúncia dos números até 10, tá? Muitas pessoas sabem ler até 10, só que leem com uma pronúncia muito abrasileirada, tá? Então, a gente vai repetir. Então, começando pelo número 1. One. One. Então, ele tem uma sílaba só e a gente vai fazer o som do N no final, tá? One. Sem esse E, ok? Número 2, two. Two. Quanto mais você evitar o som de chu, esse som de CH do inglês de ch, fica melhor, tá? Mas é difícil para quem é iniciante fazer um two com a língua atrás dos dentes, fazendo o som de T. Two. O número 3, né, é difícil por conta do TH, que muitas pessoas têm dificuldade de falar inglês. Então, o som do TH a gente tem que colocar a língua entre os dentes e soprar. Three. Se você acabar falando tree, é árvore, né? Então fica 2 árvore. Mas, que nem eu falei, se você é iniciante é difícil. Essa fonética, esse som não existe no português. Fica muito complicado, tá? Mas é three, tá? Treina bastante. O número 4, four. Então, esse U é mudo, four. 5, esse E do final também é mudo, igual no one. Aqui fica five. A gente termina com a letra V. Five. O número 6 parece muito simples, só que eu sempre reforço que as pessoas não sabem falar o I em inglês. Elas falam six, mas o certo seria six. Com exceção de E. Já no número 7 fica seven. Também terminando com N. O número 8, eight. Você pode fingir que não tem esse G e H aqui. Eight. O 9 também tem a regra do E mudo e fica nine. Esse aqui é muito importante, tá? Que você fale com o E mudo. Porque o 19 e o 90 podem confundir muito com o 9 se você não sabe falar o 9 certo. Se você fala nine, você tá falando 90 no sotaque americano. Daí depois, quando você vai aprender de fato o 90, você não vê diferença nenhuma. Porque 9 é nine. E termina com a língua lá em cima. Nine. Ok? E por último, 10, ten. Com som de N, não com som de M, tá? Vamos repetir agora, eu falo e você repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai para os números até o 19. Então, só alguns aqui você vai ter que gravar, memorizar mesmo. Outros vai ser uma lógica. Então, o 11 a gente fala 11. Em alguns sotaques você pode escutar 11, com som de I no começo. 12, 12. Então, também com esse V no final aqui. 12. 13, 13. Agora, todo mundo vai terminar com esse teen. Teen vem de teenager, que é adolescente. Então, dos 13 aos 19 anos, considerado adolescente, né? Nos Estados Unidos, a maioridade é 21 anos, então pensa aí, né? E a gente vai fazer um som bem forte de I mesmo. Teen, parecendo um sininho. Teen, não é T. Coloca esse N. Senão vai ficar 30. Se você falar 30, 30. 13, 13. Esse N não tá aí à toa, tá? Pro 14, veja que você não precisa decorar. Porque 4 é for, 14, 14. Já o 15 você precisa decorar.
porque o 15 não se escreve 15, mas sim 15. 15. Então, você precisa lembrar que é fifth, tá? Agora, até o 19, também segue a lógica do 14. Então, né? 14. Agora, a gente tem 16, 17, 18, 19. Lembra de não pronunciar o E aqui também, tá? 19. Não 19, tá? 19. Então, vamos repetir agora. Eu falo e vocês repetem. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora nós vamos aprender as dezenas, tá? Então, basicamente você vai ter que aprender 4 delas, que é mais difícil de lembrar como escreve e como pronuncia. E do 60 para baixo vai ficar mais fácil. Do 60 até o 90 também segue uma lógica. Por isso que eu disse que não precisa decorar um monte de coisa, porque também tem como aprender. Então, primeiro, 20, a gente fala 20. 20. Mas, no sotaque americano, você vai escutar muito 20. 20. Omitindo essa letra T, tá? Então, repete comigo. 20. 20. O número 30, 30. 30. Também, no sotaque americano, eles podem omitir a letra T e ficar com som de 30. 30. O 40, veja que ele não tem a letra U do número 4, por isso que eu coloquei ele aqui em um que você tem que memorizar, tá bom? Então, no sotaque britânico, 40. 40. Só lembrar, né, de ficar bem forte. Já no sotaque americano, a gente tira a letra T e fica 40. 40. O 50 também não vai ficar com aquele 5, e sim com o fifth. Então fica 50. 50. Aqui, né, não vai tirar o T, senão vai ficar fifi, né? Daí não dá certo, não tem outra forma. É 50 em ambos os sotaques. A partir do 60, ele vai usar o próprio número bem bonitinho para colocar ali na frente. Então fica mais fácil de ler. 60, 60. 60. 70, 70. 70. Esse aqui você também pode omitir o T e escutar os americanos falando rápido. 70. 70. 80, 80. 80. Você pode escutar os americanos omitindo aqui e inventando um som de um R para falar 80. 80. 90, 90. 90. No sotaque americano, você pode escutar 9. 9. Mas qual é a diferença do 9, então? 9 é 9. 9. Termina com a letra N, tá? Termina com a letra N lá em cima. 19, a gente tem no final o teen. 19. E no 90, a gente vai ter 90. Sem N, igual 19. Ou a gente tem 9. Tá? Então, aqui a gente vai ter som de I mesmo, por conta do Y. No 9 é 9. 90 no sotaque americano, 9. Tá? Esse I é super importante para falar 90. Pra gente dizer 100, a gente diz 100. Então, olha que palavra aqui, vamos separar ela. O som do U, o som curto do U em inglês é então fica 100. 100. O som do R é dread. Dread. Tá? 100. E se fosse 200, a gente tiraria esse one e colocaria 2. 200. 300. 300. 400. 400. E por aí vai. Pra gente falar 1000 é 1000. Então vamos separar aqui, ó. Thousand. Com som de Z mesmo.
thousand. Som de TH. Thousand. Também, né, 1000 é 1000. Se fosse 2000, seriam 2000. 3000, 3000. E para nós falarmos 1 milhão é 1 million. Million. Com esse som meio de A, tá? Million. E se você quiser falar bilhão, né? É billion. E trilhão é trillion. Tá bom, Sofia. Agora eu já sei falar. Mas eu não sei montar, né? Se eu quiser montar, por exemplo, 65, 843, o que eu faço, né? Então eu tenho aqui uma tabela pra vocês que vai ajudar muito. Digamos que a gente quer ler o número 800... Deixa eu botar uma cor diferente, né? 843, tá bom? A gente vai ler esse número aqui. A gente pode colocar dentro dessa tabelinha que eu criei, que a gente tem o thousand, hundred, o T e o espaço vazio, tá? Então, olha lá. Aqui é 800, né? Então, a gente vai colocar aqui dentro o 4 aqui e o 3 aqui, certo? Então, pra gente falar 800, fica 800. 800. Depois que a gente fala a casa das centenas em inglês, a gente tem que colocar esse and, tá? 800 e... E agora a gente vai ter o 40. Pra gente falar 40 é 40, tá? Por isso que eu coloquei o T pra você lembrar. Só não vai funcionar ali quando for antes do 20, né? 40, lembra que não tem o U no 40. E aí, quando a gente vai colocar esse 43, em inglês não tem esse E3, mas a gente coloca um tracinho, tá bom? Então, 3 é 3. Então, fica 43. 843. 252. Vamos colocar ele aqui. Se você puder, dá uma pausa, tenta pensar como você falaria isso em inglês e depois volta aqui. Então, vamos lá. Se você já fez, se você já pensou um pouquinho, vou te dar a resposta, vou te ajudar. Tá? Então, aqui, ó, 2 a gente fala 2 e 200, que é 200. E agora a gente tem que colocar o and. 52. 50 a gente fala 50. Tracinho 2. 2. 252. Coloquei um número enorme aqui, 9.867. Então, vamos colocar aqui, ó, 9.867. Vamos devagar. 9,000. Aqui a gente não precisa colocar nada, a gente pode pular direto pro 800. Não esquece do and. 60. Tracinho 7. 9,867. Para ajudar vocês com alguns números que são muito grandes e que pode dar um bug na cabeça. É só você sempre pensar na tradução e ir devagar. Por exemplo, se eu quiser falar 10 mil. 10 mil. São 10 mil. 10, como que a gente fala em inglês? 10. Mil, thousand. Então, fica 10,000. Vai falar 300 mil. 300 é 300. Que não é 300 mil, então fica 300,000. Vou colocar aqui, por exemplo, 16.367, tá? Então, o 16 mil vai ficar 16,000. 16 de 16, 1000, mil. 16,367, tá? Então, veja que dá pra usar isso pra ler muitos números. Talvez uns números exorbitantes pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, tá? De saber qual que é a ordem, ok? Mas aí isso fica pra uma próxima aula de números ainda mais complexos,
Só que com isso, veja, você já vai conseguir entender a maioria deles, falar a maioria deles que você precisar falar, tá bom? As regras para algumas pronúncias, para algum jeito de juntar os números, mudou um pouquinho para datas, para número de telefone. Em 2020, a gente poderia ler 2020, ou, o que é mais comum, é em datas eles separarem, como se fossem duas dezenas. 2020, tá? Então agora eu tô gravando esse vídeo em 2024, 2024. Se você tá assistindo em 2025, 2025. E aí, por isso que é importante saber o 9, porque você vai poder ver bastante datas assim. E aí você tem que ler certinho. 1995. 1995, tá? Se fosse na pronúncia americana, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Comenta aqui se vocês aprenderam. Eu adoro esse jeito de ensinar os números que os alunos já pegam tanta autonomia e conseguem fazer sozinhos. Peguem essa tabelinha aqui, ó, e vão treinando com vários números para vocês fixarem na memória. Beijos, tchau. Se quiser mais dicas também me segue lá no Instagram, @teachersofia.h, tá aqui na descrição desse vídeo. Me segue para não perder as outras aulas. Tchau, bye bye!